Eu a escrever poesia nunca fui uma pessoa muito ordenada, muito metódica. E nunca escrevi hoje para publicar amanhã. Quer dizer, foi sempre uma coisa assim fazendo? Que acontecia e que depois se guardava e dali a dias podia-se queimar ou não. Quer dizer, isso era uma questão depois de ver. Nasceu no Raminho, mas é um homem do mundo e um poeta também. Álamo de Oliveira está aqui connosco nos nossos estúdios para termos uma pequena conversa. Pequena, grande conversa, Álamo, não é assim? Bem disposto? Bem, obrigado, tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado aqui o convite para estar connosco aqui no nosso programa. Álamo, começo por falar no Raminho, que é o berço, mas há uns anos, quando eu ouvia falar no poeta Álamo de Oliveira, havia sempre uma ligação do nome com a Rua do Faleiro. Ali na zona, no centro histórico de Angra do Heroísmo. E havia também um certo encantamento. Portanto, ouvíamos falar no poeta e ligávamos ali à Rua do Faleiro, que não é uma rua qualquer, uma rua também com muita carga histórica. A minha pergunta é, naquela altura, para si, quais eram as maiores diferenças entre estes dois lugares? Naturalmente que um rural e outro urbano. Ora bem, a Rua de Faleiro para mim foi de facto, ou melhor, toda aquela zona do Corpo Santo foi para mim uma zona extremamente importante, porque ela deu-me a noção de um outro lado da vida social, que era urbana, mas também não era tanto urbana quanto isso. E isto porque ali, quando comecei a morar ali, o bairro era composto essencialmente por pescadores, estivadores e portanto, todos eles tinham uma profissão muito, eu ia dizer, muito instável no sentido de horários, porque ir pescar ou ser estivador era quando havia barcos para isso. E a outra questão também era que o mundo feminino do bairro trabalhava quase todo na fábrica de peixe, na Tercom. E, portanto, era uma zona, de facto, de grande azáfama e, ao mesmo tempo, também uma zona de vida social extremamente interessante, porque tinha o segredo rural aí, que era, as pessoas davam-se muito umas com as outras, falavam, também às vezes discutiam. E, portanto, e depois tinha aquele cenário magnífico da Bahia, de Monte Brasil, quer dizer, que era uma coisa que só era possível desfrutar do cimo da Rua de Faleiro. O Raminho foi, de facto, também uma zona extremamente importante. Nasci lá, a minha família lá também lá é que nasceu e também lá é que cresceu e de lá é que partiu para as suas vidas. Emigraram todos, os meus 4 irmãos, duas raparigas e 2 rapazes, e portanto, foi também uma freguesia que me deixou sempre muita marca. E foi também uma freguesia que eu tentei que, de alguma forma, a gente saísse daquela espécie de silêncio quase amordaçado, porque não se falava, ou melhor, nós falávamos uns com os outros, mas falávamos tão terra a terra das nossas necessidades, dos nossos problemas, mas ao mesmo tempo não se sabia porque, quer dizer, era quase uma fatalidade de estar-se ali. Não havia uma razão para se estar ali e, portanto, sempre que se pôde emigrar, emigrava-se. E em 10 anos o Raminho perdeu metade da sua população. Quando o Raminho se torna freguesia, em 1878, ele tinha quase 1.500 pessoas e no resto, em 1970, tinha para aí 600 e poucas. E, portanto, estamos a falar de uma sangria, mas perde-se essa população toda simplesmente numa década, de 50 a 70, praticamente de 58 a 70.
O Raminho, a partir daí, ficou-me sempre atravessado e nós tentámos ver se de alguma forma se mexia com aquela gente. O que é curioso é que de vez em quando, no meio dessa gente que partia, apareciam depois factos extraordinários. Lembro-me de numa ocasião, a diretora do Hospital de Senegal era uma ilustre freira do Raminho. Chegou a ser vice-reitora da Universidade de Tel Aviv, uma senhora que ainda hoje está vivíssima, também do Raminho, nascida no Raminho e criada lá é que cresceu. Só depois, quando foi tirar o seu curso, é que foi para Lisboa. Mas todas essas coisas aconteciam e chegou uma altura em que foi o Dr. Álvaro Monjardim que me chamou a atenção para isso. Tu sabes que o Raminho é a freguesia que tem mais gente formada em termos percentuais, e aquilo fez também com que eu visse que, afinal, a gente não estava tão parados no tempo quanto isso. Tinham imigrado aqueles que tinham imigrado, mas os que tinham ficado também começaram a ter outras oportunidades. E, portanto, o Raminho ficou-me sempre atravessado aí. Nós acabámos por fazer algumas coisas que mexeram também com aquela gente que por lá ficou. Lembro-me das Semanas de Cultura Popular, em que muita coisa mudou e muita coisa se transformou quase sem se dar por isso, em que, pronto, nós tivemos uma preocupação que era uma espécie quase de catequização de determinados aspectos da vida social daquela gente. Quer dizer, por exemplo, a fragilidade da nossa gastronomia, embora fosse de qualidade, mas era sazonal. Portanto, comia-se alcatra pelos bodes e pela festa de verão, mas o resto depois era tudo muito igual. Quer dizer, era quase inevitável as sopas de leite com pão de milho de manhã e depois o caldo de couves mais para a tarde. E, portanto, essas coisas não tinham assim uma variedade que se pudesse, lá, de vez em quando apareciam uns peixes, uns charros, umas coisas, mas pouco mais do que isso. E portanto, inclusivamente, ensinou-se que era possível fazer outras coisas com os mesmos géneros, que era só uma questão de se mudar o hábito e fazer uma coisa, fazer coisas diferentes. Como também se mudou os conteúdos das hortas, que também era quase sempre só batatas e couves, e feijão. Depois passaram-se a ver alfaces, passaram-se a ver cenouras e, portanto, uma série de coisas tão primárias quanto isto. E são as suas maiores vivências, essas questões que estão a... Hoje isso não tem qualquer significado, porque não tem, mas nesse tempo teve, efetivamente, e fez com que hoje o Raminho seja uma freguesia igual às outras. Quer dizer, que está longe da cidade é um facto, mas ao mesmo tempo está como as outras. Quer dizer, mas onde é que era o seu verdadeiro refúgio, se é que tinha refúgio? Sim, era o Raminho ou a Rua do Faleiro? A Rua do Faleiro nunca foi um refúgio. A Rua do Faleiro foi, de facto, a zona escolhida para viver o dia-a-dia. O Raminho era que era mais refúgio, porque efetivamente eu ia só praticamente aos fins de semana. Se havia às vezes um fim de semana prolongado, depois aproveitava também esse fim de semana. E aproveitava esses fins de semana para depois conviver com aquela gente e às vezes organizávamos coisas. O caso, por exemplo, do grupo coral, que teve ali uma parte, também chegámos a ter um grupo de teatro que fazia umas coisas que na altura também eram um bocado mais arrojadas, um bocado diferentes daquilo que se tinha feito até ali, como por exemplo o caso daquelas comédias tradicionais que eram feitas e que o Raminho chegou a ter um bom grupo nesse estilo também. E portanto, o Raminho se calhar era... Eu costumava dizer que ornamentar a igreja para mim era um momento muito especial, não tanto pela ornamentação da igreja, mas porque eu aproveitava aquele silêncio para ordenar a cabeça por dentro. Quer dizer, aquilo era quase uma ginástica mental que era feita, quer dizer, às vezes não sabia bem o que é que estava a fazer, quer dizer... Estava ali na paz de Deus. Não sei se,
Não, eu não queria essa paz tão grande, mas era, na verdade, um momento em que ordenava a cabeça, quer dizer, as minhas ideias e quando partia para aquela semana de trabalho, já sabia mais ou menos o que é que me ia acontecer. O Alpendre foi também um grande refúgio meu, sobretudo em Angra, isso foi. Já vamos falar do Alpendre, mas antes disso, a título de curiosidade, onde é que criava? Onde é que escrevia poemas? Em qualquer sítio? Em qualquer sítio, inclusivamente nos cafés, no Raminho, fosse lá onde fosse, desde que, às vezes era nos papéis dos cigarros, e fumei durante vários anos, nos papéis dos maços de tabaco, desde que houvesse uma coisa que escrevesse, outras vezes era nos guardanapos de papel, não, portanto não. No Raminho, pronto, isso acontecia, não? Eu a escrever poesia nunca fui uma pessoa muito ordenada, muito metódica. E nunca escrevi hoje para publicar amanhã, quer dizer, foi sempre uma coisa que acontecia e que depois se guardava e dali a dias podia-se queimar ou não, quer dizer, isso era uma questão depois de ver. Ainda no Raminho, e já teve a oportunidade de referir, e nós estivemos mesmo lá há pouco tempo, no âmbito dos 50 anos do Grupo Coral, do qual é regente. Fala-nos um bocadinho deste projeto, em traços largos, o que é que podemos dizer deste Grupo Coral? A importância, o significado para a freguesia? O Grupo Coral teve, de facto, uma atividade cultural também muito forte no Raminho. E isto porque eles estiveram sempre na preparação e na realização das tais Semanas de Cultura Popular. Eles estiveram em diversas ocasiões, sobretudo naqueles momentos que eram mais ou menos festivos e que nem sempre havia coisas a acontecer. E eles estiveram também sempre como uma espécie de retaguarda a fazer coisas, a chegar, por exemplo, à Páscoa e de fazerem teatro naquela semana de férias que havia pela Páscoa e portanto, e claro que isso era preparado muito antes, não era feito assim, mas de qualquer maneira era feito para aquele momento, porque se sabia que naquela altura as pessoas iam estar mais disponíveis na sua vida para saírem de casa e, portanto, tudo isso se fez. E procurou-se também sempre cumprir com aquilo que, efetivamente, o Grupo Coral tinha sido criado, que era, digamos, solenizar a chamada Missa de Povo, que era a antiga Missa de Dia, havia a Missa da Manhã e a Missa de Dia, depois passou-se a haver a Missa de Dia. De maneira que isso depois também foi de facto, o Grupo Coral teve aí um papel muito importante. E há ali teve também muita gente que passou por ali, por aquele grupo, que depois por circunstâncias da vida tiveram que sair, ou porque mudaram, ou porque quase todos eles foram fazer a sua vida para outros lugares, emigraram, outros casaram e também saíram da freguesia e, portanto, aquele grupo nunca foi um grupo também muito estável, quer dizer, teve sempre mudanças. Ultimamente é que as coisas estão muito assim mais complicadas, o grupo está a envelhecer. Os tempos são outros? Exatamente, os tempos são outros e, portanto, aqueles 50 anos é sobretudo também uma homenagem àquela gente que há 50 anos formou aquele grupo. E alguma vez pensou que aquele grupo pudesse resistir, vamos dizer assim, ou aguentar 50 anos? Sim, porque houve ali sempre uma espécie de, como é que é dizer, de fermento extremamente forte e que fez levedar aquela massa sempre todo o tempo. E é engraçado porque aquele grupo chegou a resistir a contratempos muito importantes. E eles resistiram a eles, incluindo de sacerdotes que passaram por lá e que queriam acabar com ele. Falando de sacerdotes, falando de música, é inevitável não falarmos no seminário de Angra, onde estudou. Música, inclusive, não só teologia e filosofia, mas também música. E, aliás, tivemos a oportunidade de falar nisso na reportagem no Raminho. Na altura não havia universidades nos Açores,
quando foi para o seminário, mas quais as principais motivações de ir para o seminário? Foi para estudar ou alguma vez pensou em seguir o caminho do sacerdócio? Ora bem, quando fui para o seminário, propriamente não punha esse problema tão grande, quer dizer, à medida que depois fui passando nos anos, o problema foi-se pondo ser ou não ser sacerdote. Eu só estive lá 7 anos, numa altura em que eram 12. E fiz só a parte de filosofia, não cheguei a ter teologia, mas cá está, a música era uma das disciplinas que a gente tinha desde o primeiro ano. E tive sempre professores muito bons, e eu que era um aluno um bocado medíocre em música, não vou dizer outra coisa, era interessante também, porque eu pertencia aos grupos de música que foram existindo, porque o seminário estava dividido em 3 secções, que eram os chamados miúdos, os médios e os teólogos. E eu tive sempre no orfeão dos miúdos, e depois, quando vim para os médios, estive no orfeão dos médios, mas depois também pertencia ao próprio orfeão do seminário. Isto no tempo do Dr. Edmundo Oliveira, que era um excelente músico e um excelente ensaiador, embora com aquela pujança toda que ele tinha também, ele que se tinha formado na Universidade Gregoriana em Roma. E portanto a gente tinha, o meu professor de desenho era formado em Belas Artes, quer dizer, portanto eu tive um núcleo de professores de facto de primeira água, e que fazia, quando um aluno saía de seminário com o 4º ano, fazia o 7º no liceu. E vinha sempre com uma belíssima nota, quer dizer, porque de facto aquilo que se aprendia no seminário nesse tempo era de tal maneira quantitativo e qualitativo que surpreendia depois o normal percurso de um aluno do liceu, por exemplo. Mas era a academia da altura, não é? Sim, era o que havia, quer dizer, não tínhamos mais nada, quer dizer, depois... O que havia também depois era que, como havia sacerdotes bastantes, muitos deles eram enviados depois para universidades a nível europeu, quase todos eles, e sobretudo para Roma, e aí eles faziam os seus cursos superiores. Não tive essa sorte. Agora, estive no Seminário de Angra no momento em que o Seminário de Angra tinha o melhor núcleo de professores do ensino privado a nível nacional. Nessa altura já escrevia poemas? Eu comecei a escrever muito novo, de facto. E publiquei, parece-me, com 14 anos, 14 ou 15, um poema já no jornal O Dever da Ilha de Pico. Mas depois também foi a sorte dos meus professores de português, sobretudo o Padre Coelho e depois o Dr. José Enes, eles procuraram sempre orientar-me nesse aspecto. E nunca dizendo isto está bom, ou isto é interessante, também nunca me disseram não escrevas mais. Antes e pelo contrário, faziam os seus reparos, diziam-me o que é que era preciso fazer, emendar e fazer melhor, e isso aí também proporcionou-me, digamos, também um aprendizado muito grande. E devo a um outro professor, que não vou aqui dizer o nome, mas devo a um outro professor uma lista de livros que eu tinha que ler nas férias grandes, de autores portugueses, quase sempre, e que não podiam ser lidos no seminário. E ele dizia, vais ler isto, porque isto é importante que tu leias. Eram os proibidos? Que eram livros proibidos. Os Maias de Bessa, os Esteiros do Soeiro Pereira Gomes, quer dizer, eram livros assim, quer dizer, sobretudo os neorrealistas, esses, até por causa das suas ideologias, a gente não conseguia chegar lá. Mas o Aquilino também, o Aquilino a gente só podia ler os trechos pequeninos que vinham nos próprios compêndios
de literatura, mas só isso. Então essas 3 figuras foram fundamentais sim, para ajudaram-me bastante nesse aspecto e ajudaram-me sempre de forma que era isso que eu também, passados os anos, comecei também a entendê-los melhor, é que eles ajudaram-me sempre de forma a nunca se comprometerem também comigo. Isto tu podias fazer assim, se calhar se fosse de outra maneira, se isto virasse mais para ali, em vez disto por aqui. Mas deixavam a responsabilidade depois, quer dizer, a mudança eu é que tinha que assumi-la. E pronto, e depois acabava às vezes por saber assim, por umas indiretas, acabava por saber que havia, por exemplo, o caso do Dr. José Enes. O Dr. José Enes depois... Eu já estava no 6º ano quando ele resolveu publicar no Jornal da Horta 16 poemas, que era assim uma coisa meio maluca. Ficou surpreendido? Eu fiquei, quer dizer, mas ele lá conseguia que eles fossem publicados lá. Em Angra, curiosamente, só venho a publicar depois de sair de Sevilhano. E os sevilhanistas faziam uma página no Jornal da União. Foi só depois. Tem cerca de 40 livros publicados, está correto? Sim, não, talvez nem tantos, mas um bocado. 39? Sim. 30 e poucos. Eu estive a ver, mas eu penso que não está muito longe. Sim, deve ter para aí uma coisa. Estamos a falar de prosa, poesia, de teatro. Se tivesse que eleger apenas um, seria uma escolha fácil para si? Não, para mim não é. Eu nesse aspecto, eu sempre fiz aquilo que gostei de fazer e, portanto, nunca escrevi por uma questão de compromisso com ninguém? De destinatário, não de compromisso com ninguém, evidentemente, mas de destinatário. Compromissos, a gente quando escreve tem que ter um compromisso, nem que seja connosco próprios. Mas, de qualquer maneira, custa-me bastante escolher um. Por exemplo, eu nunca serei um dramaturgo de levar a sério, que é mesmo assim, mas gosto imenso da escrita do teatro. Porque é aquela escrita que quando ela está a acontecer, não é propriamente a gente estar ali a pensar como é que não. A gente está a escrever, mas está a ver. E depois, quando a gente consegue de facto ver aquilo num palco, é que a gente consegue emendar aquilo, porque quando a gente está só a escrever e mesmo a ver mentalmente a cena, a gente nunca tem também a noção do espaço em si e a noção do tempo, portanto, do lugar e do tempo. São duas coisas que em teatro são extremamente importantes ter-se. E, portanto, sempre que eu partia, por exemplo, no Alpendre, que foi uma espécie de laboratório para o meu teatro, sem dúvida nenhuma, as emendas aconteciam e às vezes até eles ficavam assim quase a dizer-me: mas então para que é que andaste aqui tanto tempo a escrever isso e depois agora vejo... Mas alguma vez mataram uma personagem sua? Ou, por outro lado, exaltaram de modo que não estava à espera? Sim, não, matar nunca, até porque também eu, quando vi representar, ou mesmo encenei uma peça minha, portanto, eu também já sabia que eu não ia correr esse risco de matarem, quer dizer, mais facilmente, do exaltar, ok, isso aconteceu... Mas talvez essa exaltação tenha sido mais pelo trabalho do ator do que propriamente por aquilo que ele dizia ou fazia. Isso é que eu acho que... Portanto, o ator teve uma visão da personagem... Sim, tem uma visão da personagem e diferente, mas para melhor do que... Normalmente quando criou, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. E falando então do teatro, falamos do Alpendre, que nasce em 75, correto? 76. 76. E já ouvi falar sobre a origem deste grupo de teatro e lembro-me de contar isso, que era, escolheram um autor
morto para o primeiro trabalho, para não terem complicações. Não, é verdade, foi mais ou menos, foi uma história mais ou menos assim. A história, o grupo é formado por isto. Na altura havia a escola de magistério primário e eles tinham uma aula optativa, que era ou teatro, ou música, ou expressão corporal, e a outra era artes plásticas. Os pobres das mesmas coisas. E houve um grupo de professores que escolheu a arte dramática. E então o diretor da Escola de Magistério Primário, que era o Dr. Helder Lima, ficou sem saber o que é que havia de fazer. E andou à procura de nomes. E às tantas alguém lhe falou em mim e ele perguntou-me se não podia ir dar essa aula. E eles... Eu disse, mas vocês têm um currículo para essa aula? Não tem nada. Isto é uma aula optativa. Mas então, se é uma aula optativa, isso quer dizer que posso chegar lá um dia e não tem ninguém. Diz ele, marcas falta. Tão simples. Quando eu não tivesse ninguém. Mas, de qualquer maneira, depois de Leia, que eu conheci, por exemplo, que Leia conheci o Laruíno Ramos, São Ávila, São Lima, a São Cabral, um outro moço que depois foi para o Pico, não chegou a pertencer ao Alpendre, mas foi aí que nasceu, que se formou um núcleozinho. E o Leonardo Melo tinha acabado de sair do seminário e queria ficar na terceira, não queria ir para o Pico, mas não tinha trabalho, arranjou-se um trabalho, mas o trabalho não dava para ele estar aí sozinho a pagar um quarto e eu estava também como orientador ainda da FNAT. E portanto, eu disse, se este gajo tivesse um currículo, eu desistia da FNAT, porque aqui dava-me a dar um trabalho imenso. Eu desistia da FNAT, e aqui dava uns trocos, e punha lá o Leonardo. Mas o Leonardo tinha que ter um currículo, e então resolvemos fazer uma peça de teatro. E aí sim, vamos buscar uma peça de teatro, estamos em 76, Angra era uma confusão tramada em termos de... Não havia teatro, a não ser para o carnaval, é que havia as danças e os bailinhos, não havia mais nada, tinha-se acabado com tudo. Até as comédias de Porto Judeu tinham-se afastado, que era um grupo resistente que havia ali também. Portanto, isto era uma fase de transição? Era uma fase de transição, como foi também o grupo de jovens da SEC, que também fazia teatro todos os anos e que também nessa altura parou. Mas havia ali... só o seminário continuou, mas continuou a nível interno, que foi uma coisa interessante. Só iam depois os amigos dos senhoristas e a família daqueles que eram de cá e pouco mais do que isso. É que podiam lá ir ver as peças deles. E portanto, aquilo estava, o teatro na terceira era assim uma coisa quase inexistente. E resolveu-se fazer aquilo, mas... fizemos a peça, as Guerras de Alqueria e Majarona, cortámos tudo, porque aquilo era uma opereta, cortámos tudo quanto era de cantar, porque não tínhamos vozes, nem músicos, não tínhamos nada, aliás. Fizeram uma peça low cost. Aquilo teve que ser tudo cortado, os nossos projetores eram feitos com faróis de carro, que aquilo era assim uma coisa absolutamente inesquecível. Mas fez-se. Mas fez-se. Fomos buscar também Eduardo Reis, o António Rocha, o Paulo Augusto, que esteve ali também muito ligado à televisão, e portanto, aquilo acabou por se fazer. Mas porquê? E curiosamente escolhemos o dia 27 de dezembro para estrear. Portanto, entre o 27, repetimos a 29, e depois no outro ano, no ano novo, é que voltámos a repetir. Portanto, entre o Natal e o Ano Novo. Que era a melhor data para se estrear aquela peça. Aquela peça, nessa altura, hoje nem sequer pensar, era um suicídio fazer uma estreia de teatro entre o Natal e o Ano Novo, era absolutamente suicida, não. Mas nessa altura as pessoas tinham um pouco para ir, a televisão ainda não tinha chegado bem, havia só umas coisas por aqui e por ali, mas aquilo ainda se fez. Mas porquê essa peça? Porquê que escolheram essa peça? Escolhemos a peça porque a peça tinha o seu quê divertido e, sobretudo, era de um homem que assim que era problemático, que era o António José da Silva, que teve para ser queimado, só não foi porque não calhou, mas
mas que era conhecido também por um judeu e que fazia um teatro de crítica de costumes, quer dizer, e quando eu digo crítica de costumes, estava também a linha ideológica dele lá metida e, portanto, também criticada as linhas ideológicas dos outros, das figuras. E a peça era divertida, sem dúvida nenhuma, só que a gente não tinha nada, não tínhamos roupa, cada um teve que se vestir à sua custa, que foi assim uma coisa também quase dramática. De qualquer maneira, quando depois começámos a dar espetáculos também nas freguesias, as pessoas iam ver, e não havia nada na altura, as pessoas iam ver e depois chegou-se à conclusão de que é que a gente agora, se calhar isto... mas o grupo era para acabar, assim que a gente conseguisse meter o Leonardo como animador da FNAT, aquilo ficava resolvido. Só que não acabou. O Leonardo foi e depois o Leonardo disse, bem, então agora se calhar a gente continuava. Está bem, vamos ver. Depois fomos continuando devagarinho por lá fora, quer dizer, com altos e baixos, evidentemente, sem grandes critérios, sem grandes linhas, mas sobretudo com uma abertura muito grande, que foi isso que também que foi muito interessante, ver isso no Alpendre, que foi a peça que se fez a seguir, foi Manuel 6 vezes pensei em ti, com gente muito nova. Lembro-me que eu ia levar 2 raparigas a casa, porque os pais nem queriam que elas fossem para casa sozinhas. E depois do ensaio ia levar. Onde é que ensaiavam? Ensaiávamos hoje, ali ao lado do Rádio Clube de Angra, era nessa altura o Lau Tennis Club, numa sala que era uma sala de dança que havia lá. E a gente ensaiava nessa sala. Tínhamos uma entrada independente e, portanto, foi lá que começámos. E o grupo ficou junto durante mais alguns anos? Aquelas pessoas, aquelas pessoas sim, pouco, do início? Houve sempre depois, quer dizer, esses ficaram mais uma peça, talvez. Penso que a São Gabriel já não ficou, que entretanto casou, e portanto as coisas, e depois também ela foi trabalhar para a SATA, e nunca foi professora, embora tivesse feito o curso completo. E, portanto, essas coisas mudaram um bocadinho também a vida das pessoas. Mas essa maltinha nova que tinha um comportamento, uma coisa incrível, que eles chegavam, acabava-se o ensaio, e eles havia uma escada exterior de acesso a essa sala, e eles debaixo dessa escada eles guardavam as latas de cola e os cartazes. E quando acabavam o ensaio, e a malta tinha gente de PC, tinha gente de PS, tinha gente de PSD, tinha gente de CDS, da FLAC acho que não, mas porque ela estava nessa altura, ela já existia, mas da FLAC acho que não. Iam colar cartazes de coisa, e depois se me faltava a cola, o outro emprestava. Quer dizer, eles tinham essa democraticidade no fundo. Foram eles que me ensinaram também a entender que era possível conviver com eles todos e sem haver problemas de forma nenhuma. E Alan, como era escrever antes do 25 de Abril? Era interessante, eu gostava daqueles desafiozinhos, quer dizer, aquela questão da... Dizer sem dizer? Dizer sem dizer não era bem assim, que até às vezes as coisas diziam-se. Corria-se riscos, era isso? Sim, corriam-se riscos, mas aqui na Terceira foi sempre uns riscos muito relativos. Lembro-me, por exemplo, de uma vez que publiquei uma coisa, houve um despedimento coletivo da base das lajes, 90 e tal trabalhadores, a gente tem 90 e tal trabalhadores, era muita gente. E escrevi uma coisa que foi publicada na União, chamada O que fazem aqui os açorianos. O que fazem na sua terra os açorianos, foi assim. E depois aquilo ia por ali abaixo, e até chegar ao dito. Mas era uma coisa relativamente pequena, era uma notícia. E que o Dr. Cunha de Oliveira, que então era o diretor, publicou aqui na primeira página. Mas ele disse-me assim, isto se calhar vai vir cortado, tenho que dizer aqui outra coisa para pôr aqui no lugar disto. Mas não veio. E saiu. E agora, o que é curioso é que o chamado jornal Cor-de-Rosa, que era o Comércio de Funchal, que era um jornal que era feito em papel cor-de-rosa, e que era de esquerda, publicado na cidade de Funchal, republica o artigo. E aí sim, aí a censura deu por isso.
Então isso quer dizer que quando sai da ilha... Uma coisa, quer dizer, era uma coisa muito mais perigosa fora da ilha que dentro da própria ilha. E depois aquilo foi uma espécie de inquérito até que chegaram à União, porque os outros coitados não podiam... E alguém sofreu com isso? Não, depois aquilo ficou assim mesmo. Falou-se, mas depois... Falou-se não tinha grandes coisas. A censura nunca foi, aqui na Terceira, por exemplo, nunca foi uma coisa de... Claro que houve casos. Isso haver casos, houve, mas também esses casos nem sempre eram minimamente interessantes. Hoje as coisas são muito diferentes. Mas é engraçado, porque hoje eu tenho muito mais medo da minha própria censura, da chamada autocensura, do que propriamente da que havia. E da que há mesmo por fora. Porquê? Porquê é que tem não sei, mais medo da sua? Eu tenho medo da minha porque a gente nunca sabe. Se há uma coisa que eu tenho que eu não quero, é, digamos, ofender ninguém no sentido da ofensa, e muito menos se porventura eu for fazer uma coisa que até é mentira. Eu for dizer uma coisa que até é mentira em relação a determinada pessoa. E os tempos hoje estão mais dispostos a isso? Eu acho que sim. Porque as pessoas pensam, eu posso dizer o que eu quiser, eu penso, posso ter... por exemplo, a nível de políticos, eu acho que se perdeu a vergonha. É quase como se tudo fosse permitido. Sim, quer dizer, e sobretudo mentir, dizer uma coisa hoje e amanhã dizer outra, isso, como se nunca tivessem dito a outra atrás. Isso para mim foi sempre uma grande confusão. Alan, muito mais haveria para dizer desta temática. No entanto, eu ainda gostaria de ouvi-lo a falar sobre os Estados Unidos, sobre a diáspora, nomeadamente de uma visita que fez. Portanto, esteve lá na Universidade Berkeley, correto? Certo. Portanto, a falar sobre o seu percurso, os seus livros, a falar com jovens que não conhecem ou conhecem pouco a terra dos seus pais e dos seus avós. Como é que se fala para esse público? Bom, o aluno de Berkeley é um aluno também especial, quer dizer, não é propriamente um aluno muito fácil de encontrar. Para já são pessoas que estão extremamente despertas para aquilo que escolhem. E eles, quando escolheram ir aprender português no Departamento de Português e Espanhol, que o Departamento estava junto nessa altura, eles, quando escolheram isso, sabiam o que é que estavam a escolher. Portanto, era gente, de alguma forma, que via que no futuro talvez pudesse precisar da língua portuguesa para alguma coisa. E como é que foi? Independentemente da curiosidade cultural que eles também tinham sobre o próprio povo português. E, portanto, falar com eles era assim foi uma coisa relativamente fácil. E depois eles têm uma forma completamente diferente de... Aquilo era gente que, por exemplo, do meio-dia às 2h da tarde, era a hora das manifestações dentro da universidade. Mas às 2h começava-se a aula e eles estão lá, sentados. Os cartazes estão lá de fora da porta da sala de aula. Mas eles estão lá e estão atentos e vão fazer as coisas que devem ser feitas. Pontualidade e compromisso. Sim, exatamente. Não, até porque eles também sabem, estavam numa universidade, se perdessem o ano, não podem voltar. E lá se iam embora $35.000 só de propinas. Portanto, há essa consciência também. E há uma outra consciência que é o dinheiro dos pais é o dinheiro dos pais. E é por isso que 90 e não sei quantos % dos alunos que acabam o seu curso nos Estados Unidos da América na universidade estão a dever a um banco que é especialista em emprestar dinheiro a estudantes universitários. E, portanto, isto cria-lhes uma responsabilidade tremenda. As aulas em Berkeley começam às 9, das 9 para a frente. Eles levantaram-se todos às 5 da manhã, porque até irem à primeira aula andaram a varrer caminhos, andaram a servir pequenos almoços, andaram a limpar escritórios, andaram a fazer uma série de coisas.
valoriza-se mais a vida dessa forma? Pelo menos eles sabem que se querem atingir um determinado objetivo, vão ter que lutar por ele. E se querem prescindir, por exemplo, desse apoio dos pais, porque, por exemplo, há o apoio à nossa malta, que estuda lá nas universidades, normalmente esses têm o apoio dos pais e aceitam, porque é uma questão também cultural. Agora, o americano, propriamente dito, não quer isso. Depois tem os bolseiros. Também existem com bastante frequência, mas essas bolsas são ninharias quase, quer dizer, isso dá para pouco mais de pagarem a cama de onde dormem e a comidinha que vão comer lá às cantinas. O que é que pensa que pode ter transmitido lá que fez toda a diferença na visão que eles tinham dos Açores? A diferença não sei, mas de qualquer maneira o que eu pressenti é que eles todos conheciam de alguma forma um pouco as comunidades de portugueses, não só de açorianos, mas mesmo de portugueses também. E, portanto, aquilo para eles era assim uma coisa... Eu tive um dos rapazes que lá estava, acabei por saber que ele que tinha optado pela língua portuguesa porque ele esteve aqui dos 2 aos 6 anos, na terceira. O pai era militar, ele esteve cá. E lembrava-se da base uma coisa muito vaga, uma coisa de chegar à porta de coisa, de pai dizer não veias para ali, ele não podia sair daquela área, acolá. Ele esteve aí também numa época já da Guerra de Vietnã, e portanto ele esteve aí num período conturbado, como criança. Mas ele disse, não se lembra. Lembrava-se, por exemplo, de comida, uma comida preta, com bolinhas pretas dentro de uma coisa preta, não, uma alcatra. Bolinhas, pensa que era a morcela, bolinhas pretas. Bolinhas pretas. Não é bem bolinha, mas é parecido. Era o pau de cravo. E, portanto, eu nunca mais tinha ido a Coimbra, já 2 vezes, fazer o curso de português de verão, que eles davam na Universidade de Coimbra. Então nunca mais quis ir à terceira, ver aquilo. Mas ele nunca mais pude ir. Ele falava uma coisinha, ele falava um português já muito razoável. E tinha mais experiência também do português do que os outros, que lá estavam. E dizemos, que coisa, o pai era militar ainda, o teu pai como militar podia-te arranjar lugar num avião militar para ir lá uma semana ou 15 dias. Eu não peço isso a meu pai. Resposta imediata. Portanto, eles têm que fazer as coisas por si, não é? Por si. Não, eu não peço isso a meu pai. E o que é que trouxe consigo dessa experiência? Essa experiência trouxe muito. Trouxe, por exemplo, aquilo que eles também me ensinaram muita coisa. E ensinaram-me também que, por exemplo, quando eu pensei que tinha sido um aluno mais ou menos dedicado, não fui. Porque eles de facto não podem perder tempo. Era uma cidade que às 9 horas da noite não se via ninguém na rua, Berkeley. E isto com cerca de 30 mil estudantes lá dentro. Portanto, é uma outra vivência. Vivência e chegar, por exemplo, aos fins de semana, então, eles virem para a rua. Fim de semana era digamos, o feriado deles, o sábado à noite, sobretudo a noite do sábado para o domingo, mais do que a noite da sexta-feira para o sábado. Porque eles chegavam de tal maneira estourados que não, e depois no sábado de manhã, normalmente continuavam a ir servir os pequenos almoços e essas coisas assim, de maneira que o dia digamos, de folga deles era efetivamente aquela noite de sábado para o domingo. E então aí, pronto, via-se aquela malta por lá, pelas ruas, e até às tantas da manhã. Mas antes disso, não. Falou naturalmente dos seus livros lá. Há assim algum que queira destacar? Não, o destaque foi sempre, já não gosto de chocolates, quer dizer, era esse que eles também tinham como livro de referência, era esse. Que está traduzido em inglês? Sim, que já estava traduzido em inglês também, nessa altura.
Não estava era publicado ainda, que eles andavam lá com fotocópias. Mas já estava traduzido, a Diolinda já tinha traduzido uma parte, e depois é que se aproveitou a tradução da Diolinda para a Kate Baker fazer, juntamente com o Dias Borges, a fazer a tradução que foi publicada, mas de qualquer maneira eles tinham, quer dizer, tinham para esse livro, era esse livro o que lhe interessava mais. Muito bem. E desse livro passamos para A Solidão da Casa de Regalo. E porquê é que eu falo nesse livro? Porque o tema deste ano das São Joaninas está relacionado com Dom Afonso VI, o exílio. O que é que o motivou a escrever sobre esta figura da história? Ora bem, eu por acaso ouvi ontem uma moça que está ligada à organização da marcha, e ela falou-me que ele seria extravagante no vestir. Eu não quis dizer nada, porque eles devem ter tido as suas fontes de informação e, portanto, que são diferentes das minhas. Portanto, o seu rei é mais... O meu rei é aquele rei que veio para aí exilhado, que trouxe uma corte atrás de si, mas que eu nunca sequer quis saber dela, quer dizer, e, portanto, não... Nunca teve uma convivência com aquela gente toda que veio atrás dele, e essa gente toda que veio atrás dele veio mais para o vigiar, para o controlar, de propriamente outra coisa. Que se saiba, e a solidão da Casa de Regalo é isso, que se saiba, ele preferiu viver naquela casinha pequenina do que viver naquilo que se chama hoje, ou que já se chamou a Casa do Governador, lá dentro. Sim. Dentro da fortaleza. Dentro da fortaleza. Ele preferia aquilo ali e terá ido para ali praticamente sozinho. Quer dizer, acho que tanto quanto eu sei, houve um miudinho que os pais fizeram questão dele vir como pajem do rei, e depois o rei não sei se o miúdo se terá afeiçoado a ele ou vice-versa, porque é um facto aquele, quando aos 16 anos já era um homem, portanto aquilo não... Já não devia estar assim também muito disposto a aturar as maluqueiras de coisa, porque ele aqui foi endoidecendo. Portanto, se houve extravagâncias, não sei até que ponto é que elas poderão ter sido ou não satisfeitas, quer dizer, porque as extravagâncias dele eram um bocado mais amarradas e depois sonhava com fantasmas e coisas assim desse tipo. Isso a gente sabe. Mas o que é que o motivou a escrever sobre ele? E, portanto, o que me motivou a escrever foi que eu sempre achei aquela figura extremamente estranha. E das coisas mais difíceis de ler é o processo em tribunal que lhe foi feito. Que é das coisas mais macabras, mais nojentas, de uma grande podridão moral. Portanto, o que inventaram para que aquela mulher, que era a mulher dele, pudesse casar com o irmão. O que foi possível de corromper e de coisa. E depois, quer dizer, tudo isto com montanhas de freiras a testemunhar em tribunal, coisa, com quem é que ele dormia, com quem é que ele não dormia. E, portanto, essas coisas. O processo é das coisas mais macabras, e foi isso que me fez imaginar o que é que seria um homem sozinho, metido na Casa do Regalo, sem querer ver ninguém, porque ele veio para aí... Esteve 4 anos, creio? Foi, pelo menos 4. Ao menos tinha uma vista bonita, não é? É por isso que se chamava Casa de Regalo? A Casa do Regalo, sim, por causa de regalar os olhos, quer dizer, só por isso, não sei. Mas o que é um facto é que... dei muito gozo fazer aquilo, porque depois aquilo obrigou-me também a pesquisar outras coisas e sobretudo como era o comportamento das 3 classes sociais da cidade da altura, quer dizer, que aquilo... Portanto, estamos a falar de uma peça de teatro? Sim. Depois ganhou um prémio, sim, em 99, foi? Foi o prémio Almeida Garré, que foi instituído aqui na altura do centenário do Garré. E como é que vê a escolha
deste tema ou deste episódio para o tema das Sanjoaninas? Porque estamos a falar de uma história que não foi assim muito bonita, para não dizer que foi horrível. Há coisas, podemos tirar uma parte aí encantadora. Há coisas complementares, efetivamente, quer dizer, e que podem atenuar. Agora, é evidentemente que quem não queria era ser rei das Sanjoaninas. Mas o que é que destaca desta história? O que é que... há algo assim positivo que importa realçar? Então, eu penso que a preocupação, mais do que achar motivos no Dom Afonso VI, é pegar na época dele. E ele servir, digamos, de motivo. Tanto que é que aquilo... Eu estou a fazer a letra da marcha, por isso é que eu estou também com esta história. E de facto... Já escreveu a letra da marcha? Está praticamente escrita. Quase. Está praticamente escrita. Então, mais uma razão para fazer essa pergunta. Sim, vai-se buscar o lado mais encantador da história da época? Mas o lado mais encantador que a gente pode pegar ali é tentar pôr o São João como cúmplice dele, quer dizer, não... e talvez, quer dizer, a gente possa jogar um pedacinho com isso, que de resto Angra já nessa altura pois era uma cidade interessante, sem dúvida nenhuma, mas que tinha os seus pobres que comiam baga de junça, quer dizer, isto não se pode dizer numa marcha. Naturalmente vai dizer coisas bonitas. Para além da escrita das letras das marchas, ou da Marcha de São João, mais do que uma, não é só da marcha, não, é das marchas. E por falarmos em Sanjoaninas, também costuma escrever cantigas para os bailinhos de carnaval. Sim, mas isso é uma coisa que também... Mas foi pontual ou... Não é pontual. Este ano já fiz este ano para dois ou três. Bailinhos? Sim, já fiz este ano. Mas isso é uma coisa que... Então, assim, isso também... É destas coisas que a gente lava à cabeça, quer dizer, porque a gente deixa de estar preocupado com determinadas coisas para estar apenas a pensar naquilo. Depois aquilo também é uma questão de, como é que é dizer, de mnemónica natural, quer dizer, a gente pega num baralho de cartas, baralhas, atira-se. E agora, consoante a ordem que elas forem caindo, a gente vai juntando aquilo e volta outra vez a ter o baralho dentro da mão. Eu fazer uma letra para uma marcha é um pouco isso. Quer dizer, mas gosta de ouvir as pessoas a cantar que eu gosto de ouvir as pessoas. E que gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto, sobretudo, de ouvir as pessoas entenderem aquilo que está escrito e saberem descobrir onde é que está o segundo sentido das coisas. Também isso interpretarem. É sim. E no Carnaval também? E no Carnaval também. Quer dizer, tenho tido intérpretes muito bons para o Carnaval. Agora, há muita gente boa, novíssima, a escrever boas cantigas para o Carnaval. Prefere viver as Sanjoaninas ou o Carnaval, ou ambos? Como é que é a sua relação com estas duas épocas do calendário? Mas as Sanjoaninas acho que são muito grandes e muito grande coisa. Gosto de determinados momentos das Sanjoaninas, sem dúvida nenhuma, mas há outros momentos que não me interessam muito. Aliás, até mesmo quando fui durante talvez 14 anos da Comissão das Sanjoaninas e nunca as vi todas. Então, se estamos também na Comissão, é mais difícil, não é? Sim, é mais difícil, o trabalho... Mas de qualquer maneira gosto das noites, das marchas, gosto daquilo, gosto dos cortejos de abertura, de cortejos para as crianças, gosto de ver aquilo. Evidentemente, e gosto também, sobretudo, de uma coisa que acho uma finura, que são as marchas dos miúdos, das crianças. São, de facto, uma coisa espantosa. Uma lição do que é saber ir numa marcha, do que é não estar preocupado com as coisas. e aquela vontade delas, no meio daquele processo todo, é, de facto, uma maravilha. E do Carnaval, o que é que importa dizer? Não, o Carnaval importa muito com aquilo que se faz, a maneira como se representa, a maneira como se
digamos, como se encena aquilo, porque pronto, os bailinhos e as danças mudaram muito de espaço. Quer dizer, quando entraram dentro dos palcos, começaram a fazer outro tipo de coisas. E se calhar essa também é uma forma de as fazer aguentar. Tiveram de se adaptar. Sim, tiveram que se adaptar. Saíram do terreiro. Exatamente. E, portanto, isso veio trazer uma outra noção do que é apresentar uma dança a um bailinho. A única coisa que às vezes me surpreende um bocadinho são as tentativas de adulteração daquilo que não se devia mexer. A essência. Sim. É isso? A essência, a própria a essência de coisa, por exemplo, já há a tentação de representar a essência, ao melhor dos assuntos não serem rimados, há a tentação de não formarem as duas aulas, há uma série de coisas, pronto. Porque de resto aquelas inovações de música pronto, isso para mim acho que é uma evolução que vai ter que ser. Portanto, é inovar sem adulterar, é isso? Sim, era isso. E muitas vezes, porque eu acho que já se entrou numa espécie de desespero de causa, isto é, quer dizer, para ser diferente até já se pode ser medíocre. E é isso que às vezes me aborrece, às vezes ver determinados grupos que podiam ter ido muito mais além e não foram, porque quiseram fazer uma coisa de tal maneira diferente. Muito bem, Alan. Estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Antes disso, tem 3 bibliotecas com o seu nome, 2 no Raminho e uma na Casa dos Açores? Só tenho uma no Raminho. É só uma no Raminho? É. Eu tenho uma no Raminho e a outra é na Casa dos Açores do Winnipeg. Do Winnipeg? Sim, mas é só isso também. Não são 2 no Raminho? Não, só uma, só aquela. Muito bem. Falhou aqui a minha pesquisa. Sim, não, mas é sem dúvida nenhuma. Mas e doou livros? Não, essa de Raminho são os livros que eu tinha pronto, e o resto há de ir, porque eu fiquei praticamente só com aquilo que ainda me vai fazendo falta. A minha questão, como é que gostaria de ser lembrado daqui a 1 ou 2 séculos? Lembrado propriamente, isso não me preocupa. Gostava era de ser lido. Lembrado não, quer dizer, mas... Lido e relido. Sim, o ler, pronto, isso também depende da paciência do leitor, mas de qualquer maneira eu gostava de mais de ser lido que propriamente lembrado. E isto porque se eu quis deixar alguma coisa foi efetivamente naquilo que escrevi. Muito bem, terminamos então assim a nossa conversa. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Vitec. Foi um gosto imenso. Prazer foi falar consigo. Agradeço também a si que está em casa e que nos acompanha sempre em azorestv.com. Até amanhã, fique bem.